A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui na nossa entrevista, um momento muito especial que a gente sempre está trazendo para vocês, para contar testemunho de pessoas que vieram aqui no Culto na Roça. E hoje eu estou aqui com a Mila Correia. Paz do Senhor, Mila. Paz do Senhor. A Mila veio aqui e contou um testemunho no nosso culto de encontro de vasos. E foi algo assim tão rápido que eu pedi para ela voltar para contar melhor pra gente. E eu tenho certeza que vai ser um testemunho que vai edificar vidas. Se você tem passado pelo que nós vamos falar aqui agora, se você conhece alguém, fique conosco até o final, manda esse vídeo, que eu tenho certeza que pessoas que estão passando pela mesma situação vão, através desse testemunho, né, quem sabe, encontrar uma saída e uma resposta. Então nós estamos aqui com Mila Correia, né, Deus te libertou. Para quem já quer saber sobre o que é esse testemunho, Deus te libertou da vida do homossexualismo. Tem quantos anos você está liberta, Mila? Tem 3 anos. 3 anos. Vamos fazer uma oração antes de nós começar aqui, Mila? Que só foi começar, o cachorro começou a latir. Misericórdia. Então vamos orar. Vamos orar. Deus Santo, Deus de poder, Pai, Senhor, eu quero te apresentar essa entrevista, eu quero te apresentar as nossas vidas. Venha, Senhor, nos cobrir com o teu sangue, Pai. Venha, Senhor, trazer direção daquilo que precisa ser falado. Repreende, Deus, toda fúria, toda retaliação, todo impedimento, Pai. Que o Senhor receba, Pai, este momento, Pai, para que vidas possam ser alcançadas em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mila, o dia que você veio aqui, você contou rapidamente, né, o seu testemunho, como que isso aconteceu na sua vida, como que você se libertou, mas você disse também que tem alguns detalhes que você gostaria de falar, né? Sim. Então, assim, a gente estava aqui nos bastidores já comentando a respeito de tudo que você passou, de tudo que você viveu. E o que me chamou muita atenção foi que foi tudo assim muito cedo, muito precoce na sua vida, essa questão do homossexualismo. Você conta pra gente como que veio essa descoberta na sua vida, o que você acha que ocasionou tudo isso? Então, eu me identifiquei aos 6 anos de idade, porque eu ia para a escola e lá na escola tinha uma menina em específico que eu sentia algo por ela e eu gostava de estar perto dela. Até conversei com uma professora minha há uns anos atrás, ela falou que tinha percebido isso já. Que eu falei, professora, eu me revelei homossexual. E ela falou, não, nós já sabia. Eu tinha até conversado com a diretora e a diretora foi, a gente conversou e tal. Eu falei, pois é. Então a senhora já sabia? Eu falei, sim, porque você gostava de ficar com as meninas. Você gostava e a gente via que você tinha um sentimento a mais, por uma em específico. E foi isso que aconteceu. Então, assim, desde os 6 anos de idade você percebeu, você comentou com a professora, ela já havia percebido. E seus pais? Você falou agora, né? Eu não sabia disso. A professora percebeu, mas e seus pais? Não, meus pais não percebeu, não. Não percebeu. A professora chegou a falar? Mas anos mais tarde eles começaram a, como que diz, a não acreditar, né? Porque o pai, no fundo, ele sabe, né? Ele sabe identificar e ele nega, fala não. Mas aí você... Porque hoje isso é muito comentado, né? Pessoas falam assim, eu nasci assim. Hoje você, firme dentro da igreja, servindo ao Senhor. Se você contando esse testemunho que aos 6 anos se identificava, vai reforçar, às vezes, para as pessoas que elas nascem assim. Mas você acredita que houve algumas outras questões, né? Sim, com certeza. Eu orei por muito tempo, pastora, quando eu aceitei Jesus e falava, Deus... Se algo que te abomina, por que eu nasci assim? Foram muitos anos orando, eu lembro que eu ajoelhava na igreja e chorava, Deus, por quê? Eu não entendia e eu falava, Deus, eu não escolhi isso, eu não gosto de ser assim. Anos mais tarde o Senhor usou um vaso dele e me respondeu. Falou para mim assim, filha, você não nasceu assim. O diabo, ele colocou isso em você na sua infância, para te separar de mim. E foi isso que o inimigo fez. Só que o Senhor, ele pegou isso para amanhã eu estar ajudando pessoas que estão passando pela mesma situação e pensa que não há saída, pensa que não tem jeito, pensa que não há solução, não, eu nasci assim, eu vou viver assim. Não, você não nasceu assim. Deus, ele te fez a imagem e semelhança dele, mas o inimigo quer nos separar dele.
E você teve a questão que você falou da tentativa de abuso, né? Sim, sim. Meu pai tinha um amigo, um senhor de idade, e aquele senhor, ele mostrava pra mim. Mostrava e... Só que eu não sabia disso. O Espírito Santo me fez lembrar disso quando eu tinha 15 anos de idade, mas ele fazia isso, eu tinha uns 6 anos de idade. Mila, a respeito da sua família, né? Você estava contando aqui pra mim que, na verdade, a sua infância não foi muito fácil, né? A sua família um pouco conturbada, tudo que você vivia dentro da sua casa, não era um lar cristão, né? Como que era? Conta pra gente. Então, meu pai, ele era católico, né? E minha mãe, ela era espírita. Minha mãe, ela tem... Como que eu vou dizer isso? A minha mãe, ela é uma pessoa que praticamente me abandonou na minha infância. Tanto que algo que pode também ter ocasionado esse desejo foi a falta do amor da mãe. Porque eu não tive a minha mãe. A minha madrasta, meu pai casou com a minha madrasta, né? Porém, sim, não é a mesma coisa, aquele amor, né? Não é que ela... Não que ela não me deu amor, mas assim, eu senti muita falta da minha mãe. E eu ainda tenho um pouco dessa falha com a minha filha, infelizmente. Você fala assim que você acabou passando para sua filha aquilo que você viveu. Você sente isso? Tanto que pastora, quando eu fui pro homossexualismo de vez, eu praticamente abandonei minha filha, na mesma idade quase que a minha mãe me abandonou. Então eu acredito sim em maldição hereditária. Algo que tem que ser quebrado. Mas o interessante é que hoje você consegue enxergar isso. Sim. Né? Na consigo. época você estava vivendo, revivendo o que sua mãe fez, né? E você não tinha noção disso na época. Totalmente cega, e algo também que eu quero acrescentar é que a minha mãe, da mesma forma que eu casei e divorciei, né? E casei de novo com o mesmo homem, a minha mãe também. A mesma coisa. A diferença é que, infelizmente, a minha mãe ainda não se voltou para Cristo. Mila, então assim, na infância você começou a perceber o homossexualismo, mas até então era algo que você só questionava dentro de você. Quando foi assim de verdade que você começou a praticar, a viver isso? Que eu já estava casada. Você chegou a casar? Sim, eu casei, eu tinha 17 anos de idade. Nossa. Só que tem algo aqui que eu gostaria de falar. Sim. Que eu fazia, que eu creio que muita gente faz. Eu vivia num mundo paralelo, pastora. Eu criei um mundo na minha mente onde eu era um homem e eu ficava com a mulher que eu quisesse. Isso é uma coisa tão perigosa, porque eu não queria acordar dos meus pensamentos, eu não queria acordar desse mundo paralelo que eu vivia. Até uma psicóloga falou, você toma cuidado, porque essa forma que você faz, você pode um dia nunca mais sair dela. E eu creio que tem muitas pessoas que fazem isso, que não aceitam a sua realidade e inventam uma vida totalmente diferente na sua mente. E o diabo, ele trabalha assim, na mente, né? O campo de batalha nosso é na mente. Então, você chegou a casar com 17 anos? Sim. Mas aí você estava vivendo o casamento e também a sua vida homossexual? Como que foi? Como que é isso? Não, eu traí meu esposo em 2018. Com quanto tempo de casada? Nossa, que eu casei em 2011, tinha uns 8 anos, né? 7 E anos. seu esposo era da igreja? Foi Sim, aí que você foi para a igreja ou você conheceu a Jesus por causa dele? Não. Quando eu conheci o meu esposo, ele não era crente. Ah, sim. E quando foi que você teve esse encontro com Deus? O encontro verdadeiro com Deus eu tive depois que eu saí do homossexualismo. Mas eu era aquela tipo de crente, porque eu aceitei Jesus, né? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Que você Só aceitou que Jesus. eu era aquele crente que vai só pra igreja, que não tem vida com Deus, que não ora, sabe? Só que fala que vai pra igreja. Quem te levou pra igreja com os 13 anos? Meu tio. Seu tio. Meu tio hoje ele é pastor, ele tem um ministério, ele é pastor presidente, ele criou um ministério. Na época era Deus é Amor. Aí ele me levou pra igreja e naquele dia eu aceitei Jesus. Que eu lembro que Deus usou um vaso e falou assim que tava me dando um livramento de morte, de acidente mesmo. Ali eu me voltei a Cristo. Entendi. E aí você continuou indo pra igreja mesmo, sem ter uma intimidade com Deus, você continuou indo pra igreja. Quando você casou com 17 anos, você já estava indo pra igreja. Sim. Tanto que quando eu conheci o meu esposo, eu comecei a orar pra ele firmar na igreja também, né? Entendi. Então, você casou na certeza que era aquilo que você
queria para sua vida? Isso. Ou ainda parava aquela dúvida na sua cabeça? Não, eu sempre tive essa dúvida, eu sempre tive essa crise de identidade, de me olhar no espelho, de não saber se eu sou um homem, se eu sou uma mulher, né? Muitos pensam, falam assim, ela casou de fachada. Não, ela casou de fachada. Sim, teve algumas coisas que realmente, né, foi. Porque a minha madrasta é uma pessoa maravilhosa, mas nós não dá certo, não adianta, né? Eu casei muito também por causa disso. Mas eu era também apaixonada pelo meu esposo. Entendi, porque às vezes tem algumas pessoas hoje que tá nessa fase, né? De falar assim, gente, será que isso é espiritual? Será que isso é a minha natureza? E às vezes tá diante de uma decisão de entrar num casamento e você tava passando tudo isso e você casou, né? Estando na igreja, apaixonada pelo seu esposo, mas mesmo que viesse a dúvida, você tomou aquela decisão ali e graças a Deus, né, Mila? Graças a Deus. Melhor escolha da vida. Foi um processo doloroso, árduo, mas como valeu a pena. Como vale a pena, né, a gente abrir mão do nosso eu e viver para Cristo. Seu esposo sabia desses seus pensamentos, de algo relacionado a isso? Não, ele desconfiava. Ele desconfiava? Sim. Ele chegou a conversar com você a respeito disso antes do casamento ou não? Não. Nunca chegou a falar com você? Nunca. Depois você ficou sabendo que ele desconfiava? Depois que ele foi falar pra mim. Muita gente, assim, já desconfiava, né? Por algumas atitudes minhas na minha adolescência. Entendi. Que eu não era muito de arrumar, não gostava de roupa de menina, era só mais roupa de, tipo assim, estilo menino mesmo, sabe? Entendi. Então, você casou, viveu um certo tempo casada, né? Você disse que mais ou menos um prazo de uns 8 anos. Mas você chegou ao momento que você bateu aquela revolta, né? Não é isso que eu quero pra mim. Como que foi isso? Olha, eu tive um sonho em 2014, se eu não me engano. Eu sonhei, no sonho tinha uns lençóis, vários lençóis, era um espaço tipo aqui, com os lençóis, e tava eu e uma moça em específico. E ali eu dava um beijo naquela moça e ela virava um demônio. Eu falei pra minha pastora, lógico, eu não falei a parte do beijo, né? Porque ninguém sabia disso, eu não queria que ninguém soubesse. Só eu e Deus sabia. E ali o Senhor, ele tava me avisando do que ia acontecer, né? Só que eu não tinha vida com Deus, não tinha discernimento. Eu não entendi, eu não repreendi, né? E ficou por isso mesmo. Anos depois, aí aconteceu com a pessoa do sonho. Nossa. Mas assim, eu quero acrescentar algo. Não começa, tipo assim, do grande, não. É do pequeno. Tem gente que fala, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Eu já tinha um desejo e fui alimentando com vídeo, com filmes pornográficos lésbicos também, com contos eróticos lésbicos também. Aquilo foi alimentando e eu criei mais desejo. Era algo que mais forte, porque eu estava alimentando aquilo. Até que eu recebi um convite e eu aceitei. Isso aí é muito interessante, né? Essa questão de você alimentar aquele desejo, né? É por isso que a gente fala que a gente tem que cuidar do nosso espiritual e alimentar o nosso espiritual. Com certeza. As pessoas que às vezes ficam nessa de que não tem nada a ver, acabam alimentando a carne, é onde que dá muita brecha para o inimigo se fortalecer dentro, né, na nossa vida. Foi desse jeito. Então você acredita que até o ponto de você ter chegado nesse momento de ter saído de casa, de ter deixado seu marido e sua filha, na verdade, aos pouquinhos o inimigo já vinha trabalhando na sua mente e você vinha consumindo tudo aquilo que chegava pra você, né? Ou tudo aquilo que você procurava. Isso. E aí, quando você viu, você já tinha saído de casa. Assim, nessa época que eu traí meu esposo, eu não saí de casa. Eu revelei pra minha família que até a moça tinha terminado o caso comigo. Ela era casada e eu também, né? Estávamos em pecado, aí ela terminou comigo, aí eu tava muita depressão, queria morrer, queria me matar, pensamento de suicídio constantemente eu. E ali eu contei pra minha família o que eu fiz. Foi um baque pra minha família, um baque pro meu esposo, e eu contei na esperança do meu esposo me largar também, porque eu estava com a cabeça totalmente virada. Eu não queria mais casamento, eu queria viver aquela vida.
né? E meu pai me propôs levar eu num pastor. E um pastor em Itaberaí. Nós saímos de Goiânia e fomos para Itaberaí para esse pastor orar para mim. Ali aquele pastor orou para mim e foi a primeira vez que eu fiquei possessa. Aonde a minha barriga mexia, parecia que tinha uma criança dentro. E ali Deus, ele me libertou de algo. Na época eu até pensei que era esse desejo homossexual. Mas não, Deus me libertou de uma dor de cabeça que eu tinha, uma dor de cabeça muito forte, que me deixava de cama, tanto que era terrível. E ali o Senhor também usou a boca daquele profeta para falar que a minha mãe tinha jogado maldição no meu pai. E aquela maldição caiu para mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Dos nossos filhos, o que a gente fala, a gente tem que ter a boca para abençoar e também para amaldiçoar. E minha mãe me amaldiçoou totalmente. Totalmente. Aí você começou a perceber a questão da questão espiritual daquilo que você estava vivendo, né? Foi. Só que naquela época eu falei que queria, mas eu não queria. Eu queria, só que não queria, sabe? Uhum. Eu não estava convicta do que eu queria. E ali eu e meu esposo, ele me perdoou, a gente foi. Na época a gente comprou uma panificadora. Tava indo bem, entre aspas, né? Porque eu não tava, né? Porque eu tava aprontando do mesmo jeito. E eu falava assim, não, deixa eu ver se eu vou sentir alguma coisa por aquela mulher. Eu olhava e falava, não tô sentindo nada. Então eu me enganava, né? Eu pensei que Deus tinha me libertado. Por que não aconteceu a libertação? Porque eu não queria. Quando a gente não quer, Deus não faz. Pra Deus fazer, você tem que querer, você tem que buscar, né? E eu não queria. Deus só falava assim, filha, se posiciona. E eu falava assim, Deus, como assim? Eu não entendo. E eu não entendia porque eu não tinha o discernimento, porque, como que diz, eu não tinha o discernimento e porque eu não queria também aquilo. Eu queria viver aquela vida, não adianta. Eu queria me entregar para aquele pecado. Então você estava vivendo mais de fachada mesmo. Né? Mais de fachada. Muitos anos de fachada. Uma falsa felicidade. Mas porque eu não me posicionava. E quando foi que de verdade você decidiu se entregar para as coisas do mundo? Depois dessa época da padaria, eu conheci uma moça, só que eu já estava aprontando já. Tinha já baixado o aplicativo de relacionamento e tal. Só que eu conheci uma moça em específico, e essa moça eu fiquei obcecada por ela. Porque eu falo, pastora, que esse desejo homossexual, ele é eu, Ludmila, falando. Eu falo que é uma obsessão. É uma obsessão. Você quer aquilo, quer, e tem que alimentar aquilo. E ali eu conheci aquela moça e comecei a nutrir algo, eu vou dizer maligno, porque não é amor. Não é amor. Algo maligno mesmo. Tanto que eu falava pro meu esposo que eu queria ela. Você falava pra ele? Falava pra ele. E ele? Ele ficava todo triste, né? Eu fiz muitas coisas que... Eu tô com ele hoje é porque Deus tem propósito. Porque ele ter me perdoado. E eu olho pra trás e falo, Deus, como que eu pude ser tão má com ele? Como eu pude tratar ele dessa forma? Ele que é um homem maravilhoso, sempre cuidou de mim. E algo que eu quero falar aqui também é que ele sempre foi meu porto seguro, depois de Deus. Sempre. Sempre foi meu ombro amigo. Ele não sabe disso, mas ele sempre foi meu ombro amigo. Em quem eu chorava e me queixava e falava e ele me entendia. Lindo. Muito lindo. Tantas pessoas... Hoje quando a gente passa por tanto processo que a gente tem um certo amadurecimento para enxergar as coisas de fato como ela é, né? Uhum. Tantas pessoas hoje que talvez queriam um homem compreensível do lado e você tinha alguém do seu lado, mas mesmo assim você estava cedendo aos seus desejos da carne, né? Aquilo que o inimigo colocava na sua mente, no seu coração. E eu acredito que por mais que ele tenha sido compreensível, até ouvir ele falar aquele dia lá, não foi algo fácil. Mas ele perseverou. Foi. E outra coisa também que eu quero falar é que o inimigo, ele age de uma forma de nos cegar. Que eu pensava que eu não amava meu esposo. Eu pensava que eu não precisava dele.
que ele não... Eu até chegava a pensar que ele não ia arrumar ninguém, porque eu, desculpa a palavra, mas eu era muito debochada, eu me achava demais, né? E eu não era essa Coca-Cola, igual eu pensava, né? E só pra você ter noção, depois que a gente separou, 15 dias depois eu já tava com uma mulher. Então eu lembro que eu fiquei com ciúme nessa época também. Mas eu fiquei e não continuei com as mulheres. Com ciúme dele? Com ciúme dele eu fiquei. Fiquei com ciúme. E aí, porque eu descobri que eu realmente amava ele, né? Só que assim, o diabo foi me cegando, que eu cheguei a tentar algo com um rapaz e não deu certo. E eu falei assim, eu não quero homem. Realmente, definitivamente, eu não gosto de homem. Não gosto. E ali, a partir dali, eu não saí com homem, eu comecei a sair com mulher. Depois que a gente... Porque assim, aquele pastor que Deus usou ele pra falar pra mim que eu não nasci homossexual, ele propôs de nós fazer uma campanha. Foi um último recurso de Deus, sabe? Pra mim não ir pra esse mundo. Mas nessa época dessa campanha, você já tinha... Porque você viveu uma transformação física, né? Você mexeu no cabelo... Sim. Não, nessa época eu ainda não. Nessa época eu ainda estava casada. Quando ele te propôs fazer a campanha, foi quando você tinha confessado. Isso, foi bem nessa época. O pessoal quis te ajudar. Uhum. E nessa época aí eu falei, não quero mais casamento. A gente estava com o panificador, eu falei, não quero mais e tal. E aí minha mãe chamou o pastor da nossa igreja, escondido de mim, que se ela tivesse falado eu não ia falar com ele. Porque assim, pra mim era 880. Eu não queria saber de nada, eu queria saber era de mim, queria saber era de alimentar o que eu estava sentindo, né? Eu era muito egoísta. E ali a gente começou a fazer aquela campanha. Eu fiz 4 quarta-feira, foi uma benção. Depois eu fui empurrando com a barriga. Lembra que eu te falei que quando a gente não quer, as coisas não acontecem? E não aconteceu. No último dia da campanha eu falei, Deus, não aconteceu nada, então eu já vi que não tem mais jeito, não. No outro dia eu falei, vamos separar? Ele falou, vamos. Porque ele estava tão cansado, sofrendo tanto. E a nossa filha começou a ver coisas dentro de casa também. Ela dava quantos anos? 3 anos. A gente deitava na cama, ela falava assim, mãe, olha lá, mamãe, o homem de chapéu. Ele tá olhando pra nós, olha lá, mamãe. E esses demônios falava pra ela tomar meus remédios. Na época eu tomava remédio pra emagrecer. E falava pra ela fugir de casa. Então eu abri uma porta de legalidade muito grande na minha casa. Muito grande. Mas quando foi que de fato você saiu de casa? Foi depois dessa campanha. Que aí você viu que nada aconteceu? É. Eu tava totalmente cega, né? Na verdade, você nem quis concluir direito a campanha? Eu fiz a campanha e durante a campanha eu caía. Todo dia eu caía. Caía, minhas mãos ficavam roxas. Teve um dia que o pastor da campanha, ele começou a falar, ele falou assim, gente, vamos levantar um clamor aqui, porque hoje ela quase tentou um suicídio. E realmente, aquele dia... Porque eu não sei te explicar o que eu senti, era uma aflição tão grande dentro de mim que eu só chorava. Eu só queria morrer. Eu lembro que eu entrava no banheiro, eu chorava, eu puxava meus cabelos, eu queria me punir. Era terrível, terrível. Na época da campanha, depois foi só piorando. O que você acredita hoje? Você vê, o que você acredita que era isso? Força maligna. O inimigo, ele queria por tudo que eu desse cabo da minha vida. O objetivo dele era esse. Ele não queria, pastora, só destruir meu casamento. Ele queria me levar pra ele. Acabar com a minha vida. Que eu me matasse mesmo, que eu me suicidasse. Quanto mais você orava, quanto mais você fazia campanha, quanto mais você buscava, mais ele fazia de tudo pra você acabar com a sua vida. Isso é interessante você contar, porque às vezes tem pessoas que tá fazendo campanha, tá orando pra se libertar e tá passando por essa mesma situação. Mas é porque quando a gente começa uma campanha, ele se levanta, né? Aí a gente pensa, não vai acontecer, parece que tá piorando. Só que não tá piorando. É porque tá movendo o mundo espiritual, Deus tá movendo em seu favor. Por isso que acontecia. E ele não queria. E o diabo, ele não é furioso com a minha vida, pastora, não é de hoje não. Eu nasci prematura, eu fiquei, se eu não me engano, 30 dias na incubadora quando eu nasci. Então ele tem essa fúria com a minha vida desde sempre. Mas eu sei por quê.
Certa vez eu tive um sonho. Era um lugar como aqui, lindo. Era a fazenda do meu tio e tinha uma bica d'água. Nessa bica d'água tinha um buraco. E dentro desse buraco tinha pessoas. Eu estendia minhas mãos e tirava tantas pessoas daquele buraco. Quando eu vi, era uma multidão de pessoas. E Deus, Ele permitiu acontecer isso comigo. E eu também quis, né? Para alcançar as pessoas. Porque muitos não crêem que Deus pode libertá-las. Começa a fazer algo e fala, para no meio do caminho, não vai dar certo. Mas você tem que perseverar todos os dias. Todos os dias você tem que aceitar Jesus. Todos os dias você tem que renunciar ao pecado. Não é algo que você faz uma vez, é todos os dias, é rotineiro, todos os dias, todos os dias. Então, continuando aqui, você desistiu, você fez a campanha, você, no final da campanha, você percebeu que não ia adiantar, você achou que não ia adiantar, não ia resolver, já quis colocar um ponto final em tudo ali. Eu lembro que naquele dia que eu pedi ao meu esposo o divórcio, que eu falei, vamos divorciar. Eu falei para Deus assim, Deus, eu estou em tuas mãos. Se o Senhor quiser, me leva agora. Eu estou em tuas mãos. Só que naquele momento eu não estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Eu estava fazendo a minha vontade. Porque Deus, Ele não queria que eu fosse. Ele falou, filha, não vai. Deus, Ele me avisou, pastora, não foi uma vez, foi várias vezes. Usando pessoas improváveis para falar comigo, que eu falava, não acredito nisso. Eu ficava assim, meu Deus, como que pode? Mas Deus nunca desistiu, Ele sempre falou, volta, volta. Mas mesmo assim você... Foi. Quando eu separei dele, isso foi em 2019, se eu não me engano foi mês de julho, eu comecei a morar com a minha tia, porque meu pai e minha mãe não me aceitavam. Ah, por que seu pai não aceitou? Eu dou graças a Deus eles não terem me aceitado, sabia? Porque senão às vezes eu nem estaria aqui. Porque eu tô aqui também por fruto de oração da minha madrasta, que é minha mãe. Que Deus levantou ela para orar por mim, que ela falou, não aceita, ela está nessa vida, ela louvava na igreja, eu não aceito, Senhor. E Deus começou a levantar ela para orar por mim e interceder. E naquela época eu comecei a morar com a minha tia me deu abrigo, desempregada, sem dinheiro. Olha só o que o diabo fez. Eu abri mão, eu tinha meu negócio próprio, eu tinha minha família, meu esposo. Deus não tinha porque eu não estava firme, né? Mas tinha tudo para ter uma vida com Deus, só que eu não queria. E abri mão de tudo isso para viver essa vida de pecado. Esse abismo, que eu falo que o homossexualismo é um abismo que chama vários outros abismos. Várias outras coisas. E a minha tia me prensou e falou, olha, você tem que trabalhar. E tá, falei, então tá então. Comecei a procurar emprego. Deus abriu uma porta de emprego para mim. Mesmo eu no pecado, Deus nunca me desamparou, pastora. Nunca. Me dava livramento que eu via olho nu. Porque eu passava na passarela, era 6 horas da tarde, com aquele tanto de noiado e nunca nenhum mexeu comigo. Isso é Deus. É Deus cuidando da gente. E outros livramentos que Deus deu também, que eu quase sofri um acidente de carro. Quase quando eu tava saindo dessa vida, eu quase sofri um acidente de carro. Deus deu um livramento pra gente que tava indo para Brasília. Nós estávamos indo para um velório. Mas eu comecei a trabalhar naquela empresa, eles fazem um culto a Deus toda segunda-feira. Aí o gestor falou, vamos lá que vai ter um culto. Aí eu falei, tá, né, vamos. Só que eu já estava desviada, eu não ia pra igreja. Você já tinha mudado seu visual? Não, ainda não. Eu fiquei pouco tempo com o cabelo, cortei meu cabelo quase quando eu tava saindo. Entendi. Aí você foi pra esse culto? Fui pro culto e sabe qual foi o tema da pregação? A dracma perdida. Aí eu olhei e falei, Senhor, não acredito nisso não. Porque Deus, Ele não precisa que você vá até Ele. Ele envia tanta situação para falar com você. Não adianta, né? Você não se esconde de Deus. Como o salmista Davi fala, né? No Salmo 139.
Que ele pode ir lá, se esconder na grota, pode esconder. Se ele for lá no céu, Deus vai estar. Se ele estiver lá no céu, Deus vai estar. Então não tem como a gente se esconder de Deus. E, nossa, graças a Deus, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje para contar o que Deus fez. Não estaria. Estaria debaixo da sepultura mesmo. Então você foi morar com sua tia, foi trabalhar nesse serviço? Comecei a frequentar boate, fiquei custosa, com certeza. Coisa que eu não fazia, que eu nunca tinha ido à boate, eu não bebia, comecei a beber. Até fumar um cigarro eu fumei. Misericórdia, mas... Lembra que eu falei que o homossexualista chama vários outros amigos? Fora a prostituição também, né? Que todo dia eu tava com uma mulher diferente. O diabo trouxe tudo pra você de bandeja. Tudo. Você foi vivendo isso. Fui vivendo. E só que... Sentia saudade da sua filha? A minha filha, eu via ela. Ela morava com o pai e morava com a minha mãe. Eu via ela. Só que já teve vezes, nessa época, de eu abrir mão de ficar com ela pra ir pra boate, pra ir pra resenha. Tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que faz isso, né? Mas os nossos filhos sofrem tanto. A minha filha até hoje tem trauma disso, sabia? Porque eu não fui a mãe que ela precisou. Hoje eu ainda tô caminhando ainda. Peço muito ao Espírito Santo ajuda pra mim ser a mãe que ela precisa. Porque a criança, ela precisa ser amada. Ela precisa do amor da mãe, do pai. Ela precisa de um lar estruturado. Mas o que aconteceu pra você cair a ficha do que você estava vivendo e voltar pra sua família? Olha, eu fiquei 9 meses morando com essa moça da padaria. Porque assim, eu tava com mulheres, aí eu falei, não, eu não quero mais isso. Que eu tive isso e comecei a sair com meu esposo de novo. Mesmo separada? Separada assim, tava em processo de divórcio, né? Mas a gente não tava separado, não. E aí eu falei pra ele e tal, só que ele falou, não, espera até dezembro. Isso, se eu não me engano, era mês de setembro. E eu comecei a sair com ele. A gente ia voltar. Só que aí aquela moça da padaria apareceu. Nossa. Aí eu comecei a sair com ela e com ele. Meu pai amado. Totalmente sem caráter, viu, pastora? Eu não tinha caráter nenhum. Nenhum. Porque eu não deixei o Espírito Santo me transformar. Porque o Espírito Santo, ele não é invasor. Ele faz na sua vida aquilo que você permite ele fazer. Se você quer a presença dele, você tem que buscar ele. Você tem que se derramar a ele. Eu não tinha caráter nenhum. Nenhum. Fazia coisas que hoje eu falo, meu Deus, como que eu fiz isso? E hoje, na hora que eu vou fazer algo, ele já fala, por que você está fazendo isso? Isso é errado. Hoje você sabe ouvir a voz de Deus. Sim. Então você ficou... Mas assim, não passava nada na sua cabeça? Tipo assim, se não der certo com ele, eu vou estar com ela... O que passava assim na sua cabeça em relação a você viver esses dois relacionamentos? Não, aí isso foi por pouquíssimo tempo, isso foi prazo de semana. É porque no dia do meu aniversário a gente tava junto, eu e ele. E ele comprou rosas pra mim. E ela fez uma caixinha de presente pra mim e eu escolhi ela. Só que naquele dia ele me buscou no trabalho. E aquele dia eu tava praticamente surtada, porque eu queria que ele me deixasse num lugar que eu ia encontrar com ela. E ele me levou pra casa e falou, Deus começou a usar a boca dele. E começou a falar coisas profundas pra mim. Só que eu tava tão cega que eu achava que era loucura dele. E não era. E ele falava assim, se você for pra essa vida, você não vai sair dela. E ele falava, e eu lembro, e eu me debatendo dentro do carro, e ele falava, e eu não queria. Tanto que eu expulsei ele praticamente de casa, falei, vai embora, não te quero. Nessa época eu já tinha mudado, porque eu morei com a minha tia, mas pra mim fazer o que eu fazia, eu comecei a morar na casa, minha tia, em outra tia minha, ela tinha uma casa alugada e tinha um barracãozinho. Aí eu comecei a morar naquele barracão, porque ninguém aceitava, né, também, misericórdia. E ali eu expulsei ele da minha vida aquele dia.
Expulsei, eu acabei com tudo e comecei a sair com aquela moça. Logo eu pedi ela em namoro. Logo a gente estava morando juntas. E eu comecei a fazer o papel do homem dentro de casa. Que foi algo que foi me incomodando também. Que eu falei, Deus, eu não nasci para ser provedora, não. Provedor é o homem. Deus foi me impulsionando. E teve vezes também, pastora, que eu comecei a ficar enojada da prática também. Mas a minha mãe, ela tava orando para mim ficar com nojo mesmo. Eu penso assim, falo, meu Deus, como eu pude fazer isso? Hoje você sabe que a sua mãe estava orando. Ou na época você já sabia que sua mãe orava? Não sabia. Não, minha mãe, ela falava comigo, né? Ela falava assim, eu sei que você não tá feliz. Aí eu falava assim, não, eu tô feliz sim, eu tô realizada, eu tô livre. Mas eu não tava. Quantas e quantas vezes eu ia pra sala e chorava, falava, Deus, o que eu fiz na minha vida? E chorava, e chorava. Até então, porque também a moça que eu envolvi, ela não me tratava muito bem, sabe? Depois ela começou a me tratar bem, mas assim, não adianta, aquela vida não era pra mim. Deus, ele sempre falando, não é pra isso, não é isso que eu quero pra você. E Deus permitiu eu passar situações com aquela moça. Mila, então, é Mila de Ludmila, né? Isso, mas eu gosto que chamam de Mila. Mila. Eu acho bonito. A minha sobrinha chama Camila, nós só chamamos ela de Mila. Muita gente acha que meu nome é Camila. Ah, pois é, bonito. É bonito também. Mila, então você chegou a conviver com essa mulher e eu já orei também muito por uma pessoa que eu quase que minha discípula, sabe? Uhum. E ela foi para um outro lugar, ela se envolveu num relacionamento homoafetivo. E eu comecei a orar muito, muito, muito. Foi quando ela começou a ver a outra pessoa que estava com ela possessa de demônio. E logo, logo ela saiu dessa situação. Então, assim, eu creio que você falou muito a respeito da oração também da sua mãe, né? Eu acredito que essa pessoa, essa minha amiga, a mãe dela orou muito mais do que eu. E quando há uma mãe que dobra os seus joelhos e ora, e eu vou até falar a respeito, tem um outro testemunho do nosso canal, de uma mãe que orou muito pela filha, só que ela orou, eu quero até trazer ela para uma entrevista, ainda não deu certo, só que ela orou e falou, Deus, se for para libertação, né, o Senhor liberta. Agora, se não for, então o Senhor leva. E assim, teve muitas pessoas que criticaram esse posicionamento dela como mãe. Por que não orou para se libertar? Mas você passou esse momento na sua vida de pensar assim que você não iria conseguir? Porque tem muitos casos de pessoas que não conseguem, não só em questão do homossexualismo, não consegue sair das drogas, não consegue sair do álcool, né? E às vezes eu particularmente acredito que Deus permite para não perder a alma, né? Mas no seu caso, teve alguém que orou para você ser liberta e Deus ouviu essa oração e criou uma maneira, uma estratégia que você vai contar pra gente aqui agora, como que foi esse processo seu dessa libertação. E aproveita para falar para quem está orando, para alguém não desistir, não parar de orar. Deus tem a maneira dele trabalhar. Muitas das vezes não é da nossa forma, mas Deus trabalha. Sim, com certeza, Deus trabalha. Eu tentei sair, pastora, dessa vida por 2 vezes. Aonde a segunda vez, foi a segunda vez que eu cortei o cabelo. Que aí eu voltei para casa dos meus pais, né? E comecei a morar com eles. 15 dias depois eu já estava lá novamente. Mesma coisa. Só que dessa vez foi diferente. Por quê? Eu voltei pior. Pior do que eu estava. E outra coisa que eu quero relatar também é que eu comecei a fazer uso de remédio para depressão. E eu nunca tinha tomado remédio para depressão. Mas eu estava tão, como que diz, tão sem paz, tinha crises de ansiedade extremas, de não conseguir ficar igual eu estou aqui, parada, quieta, tranquila. Então, loucura mesmo. Tem gente que passa por homossexualismo e eles fazem de tudo para mostrar que é uma vida maravilhosa. Só que nos bastidores, igual você já contou, você passava muita coisa. É o que você falou, um abismo chama outro abismo. Então, assim, esses dias eu tava ouvindo a respeito de uma pessoa também, que ela tinha os punhos todo cortado, né? Então, assim,
E eu falei assim, a gente não sabe a história por trás da história, né? Para ter chegado até essa decisão de assumir o homossexualismo, o que aconteceu, o que de trauma essa pessoa não carrega, o que até hoje ela não passa, a questão de depressão, questão de insônia, muitas coisas que você viveu isso aí. Sim, com certeza. Eu também tinha, tanto que naquela época da campanha, né, voltando lá, para você entender melhor, o profeta que Deus usou, Deus falou assim, filha, muitas vezes você está dentro do quarto e o diabo sopra no seu ouvido e fala, vai lá, corta seus pulsos, corta seu pescoço, acaba com a sua vida. Na hora que Deus falou isso, eu já caí em prantos, porque é algo que eu não contava para ninguém. E eu falava para minha família e minha família achava que era mimimi, sabe? Isso é coisa à toa, não, isso é uma fase. Não, gente, depressão é algo sério. É algo sério e eu só não fiz porque Deus, Ele guardou a minha vida. Eu cheguei até a tentar, uma vez eu tomei alguns medicamentos para querer morrer mesmo. Eu não quero morrer, eu não quero viver mais. Tentativa, eu cheguei. Mas pensamento de suicídio era 24 horas do dia. Eu queria morrer, eu não tinha perspectiva de vida, não tinha alegria nenhuma. Paz zero mesmo. Que a paz que excede todo entendimento é só Cristo que te dá. Mas o que foi que você decidiu, começou esse processo de você sair dessa vida? Deus já usava várias pessoas para falar comigo, né? E Deus falava e eu não passava nem perto de igreja. Corria de profeta, igual o diabo foge da cruz mesmo. Mas assim, Deus, Ele foi criando situações para eu não querer mais aquela vida. Aonde Deus falou para minha família não falar mais comigo. Foi um momento muito doloroso para mim, que eu me senti muito só, porque era só eu, a moça que eu morava, a tia dela e a prima dela, só nós 4. E eu me sentia uma solidão muito grande. E a minha família não falava comigo, eu bloqueada, eles me bloquearam no WhatsApp. Eu depois até questionei, por que vocês fizeram isso? Foi tão doloroso para mim. Não foi Deus que deu essa estratégia. Para você entender que não era para você aquela vida. Uau, isso é forte. Tem hora que o não de Deus, né, na verdade é o sim dele para nossa vida. Sim, verdade. E Deus chegou até a levar a profeta dele lá para orar para mim. Eu já estava parecendo um menino já. E quebrantava seu coração? Eu chorei. Nossa, eu pensei assim, nossa. Na hora que ela falou assim, olha, ela veio fazer unha, mas ela quer orar aqui, que ela mexe com unha. Aí eu falei, não, tudo bem, pode orar. E ela foi orar e nós ficamos numa roda. Deus usou ela para falar com todas. Só eu que recebi. E ali eu pensei, agora Deus vai me exortar de uma maneira. Mas não, Deus veio com palavras de acalento, porque era o que eu precisava. Deus falou assim, filha, volte a ser aquela menina sonhadora. Volte ao primeiro amor, volte à primeira essência. Eu não esqueço dessas palavras. E eu chorei tanto, tanto, que me deu saudade, sabe? Saudade da igreja. Foi assim, aos poucos. Isso aí já foi tudo trabalhar de Deus, né? Sua família não falando com você, Deus mandava, mesmo você fugindo da igreja, Deus mandava profeta onde que você estava. E aí veio a questão também do seu convívio nesse relacionamento que não estava muito bom. Uhum. O relacionamento... Porque assim, a moça também era muito possessiva e lembra que eu falei que eu não tinha caráter? Eu era muito infiel, muito infiel. Aonde eu tive uma infidelidade, eu acabei traindo ela também e ela começou a me agredir. E ela falava assim, se você me trair de novo eu te mato. Eu ficava com medo, mas mesmo assim eu ainda era infiel. Tá vendo? E você era infiel ao seu esposo, mas ele nunca... Não, agiu dessa forma com você? Nunca fez isso. Essa possessão, nunca, nunca, nunca. Outra coisa também, pastora, é que ela, deitada na cama, ela começava a se debater, sabe? Porque ela era atacada por demônios nos sonhos. E ela falava que era feio. Eu falava, o que você tá vendo? Aí ela falava assim, não, só pega um óleo pra mim. Era um azeite que ela tinha. E eu pegava aquele azeite, ela passava assim, mas eu via que era algo espiritual mesmo. Era ataque de demônio que ela tinha. Ela também já tinha sido da igreja? Tinha conhecimento? Não. Ela é judia.
lado do judeu mesmo. Só que a gente falava assim, olha, nós sabemos que estamos no erro. Nós sabemos que Deus não compactua com isso. Nós conversando, eu e ela. Mas nós pagamos o preço. Tanto que quando eu terminei com ela, ela falou assim, você falou que pagava o preço. E eu olhei pra ela e falei assim, sim, falei mesmo. Só que eu percebi que o preço é muito caro. É a minha vida com Cristo que está em jogo. Uau, muito forte. Sim, muito forte. E quando foi que você deixou ela assim e voltou para sua família? Seu marido te aceitou? Eu acho que já é pela 1000ª vez, né, Mila? Foi, é coisa, por isso que eu falo, é coisa de Deus, né? Que ele passou, nossa. Mas assim, Deus ele criou estratégia. Depois que essa moça, que essa profetisa foi lá, eu conheci um homem. Certo dia eu estava indo para o trabalho e pedi um Uber e o Uber ficava fazendo de bobo, o Uber falava que ia e não ia. Até que eu aceitei outro Uber e conheci um pastor. Esse pastor, ele veio diferente comigo. Ele viu a forma que eu estava, sabia que eu era homossexual. E ele pregou para mim de uma maneira diferente. Ele pregava assim para mim, falava assim, Jesus te ama. E as pessoas pregavam para mim, você vai pro inferno. Eu sabia, pastora, que eu ia pro inferno. Lembra que eu falei que eu e a moça nós falava? E eu posso dizer para você que a maioria dos homossexuais sabe que é inferno. Tem essa convicção. Só que prefere abrir mão da vida com Deus para viver esse momento de prazer. E nós fazia isso, eu e ela. Sabia que era errado, mas escolhi o erro. E esse pastor, ele me ajudou muito. Hoje ele é um amigo pessoal meu. Foi motorista de Uber. Motorista de Uber. Ele começou a pregar para mim. E Deus começou a usar ele para quebrantar o meu coração. Porque meu coração estava parecendo uma rocha. De pedra mesmo. Que eu falava, não, que eu não sei o que eu não quero. E Deus foi criando situações para mim querer sair. Saí mesmo, de vez, que eu tentei sair, mas eu não tinha aquela força, porque a nossa força vem do Senhor. E eu penso que naquela época, se eu tivesse saído, eu não estaria com Deus. Entende? É só Deus mesmo. Não adianta, é Deus que faz, não é a gente. A gente é apenas instrumento dele, mais nada. Nossa, muito lindo, muito lindo. Então, a forma que Deus usou ele... Foi tremendo que eu mandava mensagem, foi, pastor, ora pra mim. Ora pra mim, pastor, minhas vendas caiu. Outra coisa, Deus, ele falou, usou uma serva dele, mano. Certa vez, antes de eu ir mesmo de vez pra morar com essa moça, Deus usou ela e falou assim, eu vou te colocar lá em cima, que era na empresa. Mas se você não fazer, você não se voltar a mim, se você não ficar firme, eu vou te pôr lá embaixo. E Deus ainda falou assim, usando a boca dela, que hoje... O seu esposo, ele tá aqui com você. Mas vai chegar um tempo que você vai correr atrás dele. Nossa. Que a roda vai virar. E a roda virou, viu? Como virou? Foi lágrimas, viu? Muitas lágrimas pra ter o casamento de volta. Não foi fácil. Aí você teve que pagar um preço para ter o casamento de volta. Tive que pagar preço. Foi toda madrugada. Orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, restaura minha casa, Senhor, restaura minha família. Eu sei que eu não mereço, mas restaura minha família, Senhor. Eu quero a minha família de volta, eu quero meu esposo. E eu via meu esposo com outras mulheres, fotos. Falei, Deus, não, Deus, eu quero meu esposo. E Deus usou vasos, se eu não me engano, foi 3 pessoas para falar que ele ia restaurar a minha família. Mas era no tempo dele, era do jeito dele e era na hora dele. Uau. Não adianta eu fazer com as minhas mãos. Era ele que ia fazer, não eu. Eu até tentei voltar com meu esposo. Aonde eu levei um mega fora dele. E ali o Senhor fez eu entender que não era eu, era ele. Ele que ia fazer. Então você teve que se afastar e só orar. Meu esposo na época foi pro Maranhão, ficou acho que 2 meses lá. E depois ele falou pra mim que tava saindo com as mulheres, que ele falava, a gente conversava. Foi muito doloroso, eu chorei muito. Muito mesmo, porque eu falei, Deus, não, eu tô aqui, Deus, me guardando aqui, ó. Ele também precisava de uma cura, né, interior. Sim.
Porque foi, na verdade, você foi falha com ele várias vezes. Várias vezes, né? Eu quebrei a confiança dele. E hoje, pra glória de Deus, eu trabalho fora, eu vou pra agenda, eu vou sozinha e ele, graças a Deus, nunca desconfiou de mim. É Deus mesmo que tá reconstruindo essa confiança novamente. Eu vejo Deus em tudo. De tudo que Deus falou pra você nesse tempo, nesse processo que você viveu, o que foi que Deus falou pra você que mais te marcou? Aconteceu uma situação onde o vô da moça que eu namorava, faleceu. Lembra do Livramento de Brasília que eu falei do acidente? E nós fomos, isso foi na segunda-feira. Ele morreu no domingo, na segunda-feira nós fomos no velório dele lá em Brasília. Eu nunca tinha ido pra Brasília na época. E ali foi terrível, nossa. Ela me tratou tanto. E aí uma cunhada dela falou assim, por que você não separa dela? Ela te maltrata tanto. Deus foi usando ímpios para falar comigo, né? E ali eu pensei, falei, nossa, é mesmo, né? E aquele dia, isso foi na segunda, na terça-feira, que eu voltei pra Goiânia, né? Que eu tinha que trabalhar. E meu sobrinho, o João Miguel, tinha acabado de nascer. Lembra que eu não via a minha família? E aí eu mandei mensagem para meus pais, para minha irmã, falei, mana, eu queria tanto ir aí conhecer o João. E eles ficou até assim maravilhados, porque eu não ia lá. Primeiro que eu tinha cortado meu cabelo, eu falei, não, ao jeito que eu tô, não vou não, de jeito nenhum, vergonha. E naquele dia que eu fui conhecer o meu sobrinho, eu dormi na casa dos meus pais depois de muito tempo. E ali eles me receberam com festa, com churrasco. Tipo um filho pródigo, né? Foi exatamente, tipo um filho pródigo. Depois minha mãe falou que foi a forma que Deus falou, que era pra ela receber eu. E isso fez diferença pra você? Foi muito marcante isso. Que eu não esperava, sabe? E ali, isso foi na terça, e eu dormi lá. Na quarta-feira eu voltei pra casa e a minha ex, mas a tia dela, teve uma discussão à noite, onde é assim, eu vi que lá na minha mãe tinha paz. E quando eu cheguei lá na casa dela, não tinha paz. Aí eu falei, não, aqui tá ruim. Quando foi na quinta-feira, eu já estava novamente na casa dos meus pais. Que até ela me questionou, falou, você vai terminar comigo, que você tá indo muito na casa dos seus pais. Porque ela usava muito como que fala, de palavras. Tipo assim, sua família não te ama. Ela não me atacou só em agressão física, mas psicológica também, entendeu? Sua família não te ama, sua família não te aceita. Ela fazia isso comigo. Mas eu sei, pastora, porque assim, eu não tenho raiva dela, tá? Eu oro para Deus fazer uma obra na vida dela. Porque ela é uma pessoa que precisa dessa transformação como eu tive. Porque ela tem vários traumas que têm que ser curados. Que só o Espírito Santo vai fazer essa cura, se ela permitir. Mas não foi fácil me libertar dela. Aquela casa era tão pesada. A tia dela mexia com umbanda, cigana, tinha não sei quantas entidades, e eu comecei a ficar deslumbrada com aquilo. Que ela tinha vestido de cigana, eu olhava aquilo, meus olhos brilhavam de ver aquilo. E ela jogava cartas e nós começamos a jogar cartas. E eu comecei a querer aprender a jogar cartas. Então eu fui muito além do homossexualismo. A querer até, nada contra essa religião, mas algo que não tem Deus. Não adianta falar que não tem, né? O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, não está, né? Tanto que eu falei pra ela a história da minha filha, ela falou que aqueles demônios, não eram demônios, eram entidades que queriam ajudar minha filha. Mas muito contraditório com o que eles falavam pra ela fazer, né? Então, Não era uma ajuda. Não era uma ajuda. E foi quando você mesmo deslumbrada, você começou a associar isso, né? Sim. E outra coisa também, que as cartas falavam tudo que eu queria ouvir. Tudo, mas nada acontecia. A carta falava que ela era o amor da minha vida, as cartas falavam que eu ia ser muito bem sucedida, as cartas falavam até de amigos pessoais meus, que eu tinha um amigo que ia me ajudar. Só que Deus, ele abriu os meus olhos para me ver que eu estava sendo enganada.
que teve um dia que eu falei assim, que eu lembro que eu coloquei a mão na porta dela, que é a porta do quarto dela, e falei assim, o meu Deus é maior que você. O meu Deus é maior que você. E era uma casa extremamente pesada, que eu não sei te dizer, te explicar, mas era uma dimensão tão pesada, não era só eu que tinha essa falta de paz, que não tinha paz, que dormia mal, que acordava mal, não. Era nós todas. Nós era 4 pessoas, incluindo a filha dela, porque a moça que eu envolvi tem uma filha de, se eu não me engano, ela tem 8 anos hoje, ou é 9, 10 anos, coisa assim. Eu achei interessante do tudo que você contou agora, recente, a questão da estratégia que seu pai, que Deus deu aos seus pais, né? Uhum. Essa questão de não procurar você, né? Sim. Mas quando você procurou eles Receberam com festa. receberam com festa. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, a questão de pais hoje que não sabem lidar com essa situação, né? Porque alguns querem colocar a mão no momento que não é para colocar, outros fecham o coração e nem ora e nem tá ali pronto para quando a pessoa vir procurar, entendeu? Tem pais que não sabem lidar com essa situação. Sim. E aí o que o inimigo faz é entrar nisso, né? Ela acusava, eles não te amam, não quer nada com você e tal e tal. Então, assim, achei muito lindo que Deus deu sabedoria e estratégia para eles o tempo todo. Sim. Em relação a como lidar com o que estava acontecendo. Porque é uma coisa que é espiritual, que é só Deus que pode resolver. Mas o que a gente faz enquanto Deus está trabalhando, né? Tem essa questão, eu acredito que isso aí vai ajudar muito quem está assistindo a saber como fazer, como lidar com essa situação. Sim, com certeza. E eu quero dizer algo para as mães, para as tias, para as vós que estão com seus netos, filhos no homossexualismo. Não desista. Não desista, porque Deus, Ele vai dar vitória. Muitas das vezes você está lá orando, aí você cansa, fala, não vou mais. Mas às vezes a sua bênção está ali, próxima, bem próxima. Porque para Deus fazer, você vai perceber, você tem que ter fé, você tem que crer. Crer e perseverar todos os dias. A minha mãe, ela foi muito perseverante. Mas chegou um dia que ela falou, Deus, cansei. Cansei, não tá dando. E ali Deus falou, agora é minha vez de agir. Que a senhora acabou de falar que é o momento certo. E Deus falou pra ela que em uma semana eu ia voltar. E eu voltei, que eu fui lá conhecer o meu sobrinho, tanto que eles ficaram espantados. E isso foi na quinta-feira, voltando. Aí eu dormi na casa dos meus pais novamente. E na sexta eu comecei a conversar com um pastor, porque eu trabalhava numa empresa e eu conheci muitas pessoas. E um pastor começou a mandar um monte de mensagem, ele era até cliente da empresa. E ele me mandou umas mensagens, falei, pastor, essa palavra Deus falou comigo. E comecei a contar a história, minha história para ele. Aí ele falou, e contei tudo com detalhes, ele falou, vou te falar algo, Ludmila. Você não precisa nem de homem, nem de mulher. Você precisa de Deus. Você só precisa dele, mais ninguém. Eu falava assim, pastor, eu quero sair dessa vida. Mas eu tô cansada, eu já tentei 2 vezes. E essas 2 vezes foram frustradas. Eu não quero mais ferir pessoas porque eu feri as pessoas que estavam ao meu lado. Eu feri a moça, eu feri a minha família. Eu não quero isso. Eu quero sair de vez, eu quero ser liberto. E ali ele falou pra mim assim, Deus manda te falar para você ler Isaías 43. E comecei a ler Isaías 43 e Deus foi falando comigo. Foi tremendo. Quando fala, fui eu que te chamei. Eu te chamo pelo nome. O que eu faço, ninguém desfaz. E ali o Senhor foi me dando força. Isso foi na sexta-feira. E na sexta-feira, depois que eu falei com esse pastor, aquela profetisa, eu falei que ela orou pra mim, eu falei pra ela orar pra mim. Ora pra mim que eu preciso de uma oração. E ali ela foi e Deus usou a boca dela pra falar que era meu último aviso, que era ou eu voltava pra Cristo ou ele ia me levar pra sepultura. E ali eu ajoelhei e falei, Deus, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Chorei,
minha mãe falou assim, minha filha, não vai eu ia pra casa da menina, não, vai acontecer algo lá, eu tô sentindo, não vai não. Que Deus estava falando que ia acontecer algo pra ela. Eu falei, não mãe, eu tenho que ir acabar de vez com isso. Mas eu fui convicta. E ali eu fui, chegando lá a moça estava com muita raiva de mim, porque disse que eu abandonei ela, porque ela estava de luto, que eu não deveria ter feito isso. Ela tentou me dar um beijo, eu não deixei ela me beijar, porque eu não queria mais aquilo. Mas naquele dia eu comecei a ouvir um louvor e Deus começou a falar tremendamente comigo, eu comecei a chorar. Quando eu olhei pro meu lado, ela deitada na cama, ela estava possessa. Aí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, porque se eu fazer algo aqui, o inimigo vai rir da minha cara. Quem é eu para expulsar um demônio? Não, eu tentei procurar pessoas para expulsar, mas não consegui achar ninguém, pastora, ninguém. Mandei mensagem para minha mãe, a menina tá demoniada, mãe, e agora? Minha mãe falou, canta hino de sangue. Comecei a cantar hino de sangue. Logo ela voltou normal, me questionou, falou, você tá achando que eu tô demoniada? Eu falei, não, tô só louvando aqui. Tô só louvando uns hinos só. E eu tremendo nas bases de misericórdia. E quando eu penso que não, aquela moça foi lá na cozinha e correu pro banheiro. Na hora, eu tive um pressentimento que ela tinha pego alguma coisa e tinha entrado no banheiro. E eu batia na porta, falava, abre a porta, e ela não abria a porta. E aí, foi terrível esse dia, misericórdia. E aí, a filha dela falou, mãe, abre a porta. Aí ela abriu. Quando ela abriu a porta, ela estava com a faca para se cortar. Ela ia se cortar. E ali, eu tomei aquela faca dela, falei, não faz isso com você não faz isso com sua vida não. Guardei a faca. Quando eu penso que não, ela começou a bater a cabeça sem parar na parede. Ela batia a cabeça com tanta força, dava para escutar lá de fora. Tanto que ela batia. E eu liguei para a tia dela, que morava com a gente, liguei para os pais dela para pedir socorro, né? E nós levamos ela no hospital e ela tinha falado para mim que tinha feito uso de medicamentos, aqueles medicamentos que eu tomei por pouco tempo também. E ela tinha tomado uns 8 comprimidos e é um remédio muito forte, remédio controlado. Então, a gente chegou lá na UPA, aí falou que foi tentativa de suicídio, né? Tentativa de suicídio. E ela ficou internada para tomar um soro, depois ela melhorou, a gente foi para casa. Chegou em casa, tomou banho e foi dormir, porque era muito tarde também, acho que eram umas 3 horas da manhã, não sei. Quando foi no sábado eu acordei. Aí eu falei pra ela, tem que te falar algo. Jesus tá me chamando pra fazer a obra dele. Aí ela olhou pra mim com um olhar de espanto. Você vai terminar comigo? Eu falei assim, não, agora não. Porque você tá de luto, eu vou te dar o apoio. Mas minha mãe falou assim, filha, na hora que você sentir, você sai. Não olha nem pra trás. E ela falava assim, pastora, vamos fazer a obra de Deus junto, nós duas? Eu falei, não tem como. Como vamos fazer a obra de Deus estando em pecado? Se Deus não habita, não tem como. Você sabe que não tem como. E ela fez meio que uma pressão comigo também, sabe? Ela me trancou no quarto e ela ficava andando e eu andando junto em círculos e eu querendo sair e ela não deixava eu sair. Eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero sair. E ela não deixava. Eu falei assim, não, eu vou lá pra minha mãe ficar só uns dias. Mentira, eu ia embora sim, como eu sempre fiz das outras vezes. Eu falei, não, vou só ficar uns dias lá com a minha família. Ela, mentira, você vai embora de vez. Eu falei, não, é melhor mesmo, sabe? Gente, nosso relacionamento já deu o que tinha que dar. Não tem respeito, não tem amor, não tem nada. Então, não tem por que a gente continuar juntas. Só que não era isso. É porque não tinha Cristo. Eu não tinha paz, eu não era feliz. Ah, você nunca se aceitou. Não é questão de se aceitar. É porque essa vida sem Deus não tem porquê. Não tem felicidade, não tem alegria, não tem refrigério.
De que adianta você você alimenta a sua carne ali, mas você deita no seu travesseiro, você não tem paz. Você não dorme em paz. Eu não dormia, eu não conseguia ter paz. Eu era tão pesada, nossa, que quando eu comecei meu processo de libertação, eu fiquei tão leve que eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, o que é isso? Foi assim que aconteceu. E ali, aquele dia, foi num sábado, dia 20 de setembro de 2020. Foi dia 19 de setembro de 2020, ali o Senhor fez a obra. Me libertou. Só que antes, pastora, Deus permitiu acontecer algo. Antes, ela me agrediu. Ela percebeu que eu ia embora e era o amor e virou um demônio. Um demônio mesmo, que eu vou dizer, que eu fiquei com medo dela. E ali ela machucou meu rosto, duas machucadas, ela machucou meu rosto, machucou meu joelho. Depois eu falei, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Que vergonha. Cheguei lá na minha mãe com o rosto machucado. Mas não, foi uma estratégia que Deus deu pra mim me ver livre dela. Que eu fui na polícia, dei parte dela, pedi medida protetiva, aí sim eu consegui me libertar dela. Porque ela não podia entrar em contato comigo e nem eu com ela. Então foi uma estratégia de Deus para eu conseguir, porque eu não conseguia me libertar dela. Eu não conseguia. E depois daquele dia, eu comecei um processo de libertação no monte. Onde eu subia monte e eu lembro que eu chorava. Chorava, falava, Deus tem misericórdia, Deus me ajuda. E chorava. A minha vida era chorar. Chorar, chorar, chorar. E pedia a Deus e eu lembro que louvava, começava a cantar naquela roda com um monte de gente. Logo eu ficava possessa. Eu lembro, eu ouvia, eu rindo do pastor, eu ficava me perguntando, por que eu tô rindo do pastor? Mas eu não tinha controle sobre o meu corpo. Aí o pastor, homem de Deus, vinha e expulsava o demônio. Foram 7 dias ficando possessa, mas pra glória de Deus, o 7º dia foi o último dia. Nunca mais eu fiquei possessa. Nossa. Nunca mais. E se a gente falar pra alguém que os demônios estão envolvidos nisso daí, tem gente que não acredita, né? Tem gente que não crê, mas é uma influência maligna mesmo. Sem sombra de dúvidas. A campanha era de 7 dias ou era mais dias? Não, era 7 dias, era uma refeição por dia. Eu saía da empresa correndo pra ir pro monte. Subia no monte e chorava e clamava e falava, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu quero mudança pra minha vida. Eu não quero mais viver assim. Pagar preço de oração, de jejum. É por isso que Jesus fala, né, que tem demônios que só saem com jejum e oração. E às vezes a gente espera que alguém que orou e jejuou vai orar por nós e as coisas vão acontecer. Na verdade, há demônios que nos rodeiam, né, que se a gente não orar e não jejuar, a gente vai ser influenciado ali pelo mundo espiritual. Sim. E você fez a sua parte, você pagou o seu preço, porque dessa vez, diferente das outras, você quis. De verdade. De verdade. Quis, e algo que eu quero relatar aqui, que eu era viciada em pornografia e masturbação também. Pra mim foi complicado, porque eu estava sem relacionamento algum, porém eu não queria abrir mão da minha comunhão com Deus. Só que antes de eu voltar a tomar ceia, meu pastor deixou eu de prova uns 2 meses, 3 meses, corretíssimo, porque realmente eu não tinha estrutura pra estar tomando ceia ainda, né? Por tudo que eu passei, eu não tinha estrutura. E eu lembro que o pastor deixou eu tomar ceia, se eu não me engano, foi em dezembro. E eu voltei pra Jesus em setembro. Eu me reconciliei. Depois de alguns meses eu louvei, comecei a louvar também. Voltei a louvar. Eu não me imaginava mais louvando dentro da igreja. Não me imaginava mais. E outra coisa também que eu nunca me encaixei no mundo. Nunca. A gente, quando é escolhido, não adianta a gente correr. O escolhido Senhor não tem escolha. O escolhido Senhor não tem escolha. Mais que você chegou a esse momento de ir pra boate, de fumar, você nunca conseguiu se encaixar nessas coisas. E eu queria também usar droga. Mas Deus nunca permitiu. Fazer tatuagem, Deus nunca permitiu. Então, Deus me guardou de todas as formas que a senhora pensar. Então, o seu processo foi jejum e oração para sair disso daí. E você começou a orar para Deus restaurar o seu casamento. Logo depois eu comecei a orar. E muitos falavam assim,
Não dou um mês para ela não voltar para essa vida. Mas hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu tô aí firme e forte. E já hoje, contando já do seu testemunho, né? Tem quanto tempo que você começou a contar o testemunho? Tem pouco tempo. Deus, ele permitiu eu contar. Eu falei que era 3 anos que Deus me libertou. Tem mais, né? Foi em 2020. Tem mais. Só que Deus, eu falava, Deus, quando o Senhor quer que eu conte o meu testemunho? Eu não quero falar de qualquer maneira. Eu não quero que sejam as minhas palavras. Mas eu quero que sejam as tuas. E eu sempre falo, quando eu vou ministrar, quando eu vou contar meu testemunho, eu sempre falo, não é eu que vou falar, Senhor, é o Senhor. O Senhor tem liberdade. Sempre falo assim, sempre. Porque o dono da obra é Ele, quem faz é Ele, né? E hoje você já recebe convites para você pregar em lugares e você sempre conta o seu testemunho. Sim, sim. Deus falou que aonde eu fosse, era para mim contar o que Ele fez na minha vida. Hoje a sua vida é restaurada, seu casamento, sua filha. Sim, pra glória de Deus. Conta pra gente como é que foi seu retorno pra casa. Você foi pra casa dos seus pais? Sim, eu comecei a morar com os meus pais. Comecei a morar com os meus pais e devido a algumas situações, a moça, ela já havia me falado que ela tinha processado minha família. Ela processou meu pai, minha mãe e o meu cunhado. O meu cunhado, um dia após eu ter saído da casa dela, eu saí sem nada, detalhe. Ela não deixou levar nada, saí com uma mochila nas costas. E eu pedi meu cunhado para buscar umas coisas minhas, ela não recebeu ele, ainda alegou que ele tentou entrar na casa dela sem ela deixar. E queria indenização. Só que como Deus é justo, né? Nosso Deus é justo. Nós tivemos causa ganha. Deus deu a causa ganha para nós. Nossa. O relacionamento era bem abusivo, né? Bem abusivo. Bem tóxico. Bem tóxico. Muito. Ixi. E aí, você aos poucos foi orando para se libertar e orando para Deus restaurar seu casamento. Isso, eu fui orando para Deus restaurar meu casamento, eu não saía com ninguém. Como eu falei, eu queria comunhão com Deus, eu não queria sair da comunhão, não saía com ninguém, não ficava com ninguém, nem dar beijo na boca de ninguém, nada, nada, nada. Falei, Deus, eu quero, é o meu esposo. E comecei a orar. Só que tudo parecia que nunca ia acontecer, sabe? Nossa, como ele me desprezava, meu Deus. Lembra que eu falei? Hoje ele tá indo atrás de você, mas vai chegar um dia que você vai correr atrás dele. Eu corri atrás desse homem. Levei muitos fora, viu? Até eu entender que era Deus que ia fazer. Ele comentou comigo no dia que vocês estiveram aqui a respeito que Deus também falou com ele sobre esse relacionamento, né? Uhum. Que era a vontade de Deus. E ele ainda ficava meio assim, Senhor, mas será? Mas como? Foi, verdade. A minha pastora falava, ó, vocês vão voltar. E ele falava assim, não volto não. Bati o pé e não quero. Mas assim, eu entendo o lado dele. Ele sofreu muito. Pra ele foi um baque muito grande tudo. Pra mim hoje o que eu fiz também é um baque muito grande, né? Mas eu errei, mas graças a Deus hoje eu posso cantar o hino da vitória, né? Falar, não, eu venci, Deus me ajudou, porque só Deus mesmo. Eu acho que hoje, Mila, vai ser, a partir de hoje, é um tempo novo na sua vida e vai começar o cumprimento das promessas de Deus. Eu também sobre creio. a sua vida, sobre a sua casa, né? O que você tem para dizer para as pessoas que passam por essa mesma situação? O que você tem a dizer que pode, né, ajudar essas pessoas a perseverar nesse processo de libertação? Acho que a primeira coisa que você falou foi muito importante, que no começo você tentou sair e você terminou uma campanha que você foi, na verdade, muito oprimida, né? Uhum. E logo você desistiu. Eu acho que a perseverança, ela conta muito, né? Com certeza. Não desistir nunca, né? E crer que vai acontecer, né? Não duvidar. A pessoa entender que aquilo ali não é algo, né? Que Deus tem pra ela. Gerar aquele primeiro arrependimento. E a pessoa pagar um preço de verdade. Acreditar e perseverar na oração. Com certeza. E Deus, ele nos criou, né? Pra salvação, né? Deus, ele não abre mão de nenhum filho dele.
E nós temos que fazer como o apóstolo Paulo fez, né? Ninguém sabe qual era o espinho da carne dele, mas a força do Senhor é isso que nós precisamos, da força dele. Eu não tenho força. É Ele que me fortalece. É Ele que me dá força. Mas se você alimenta a sua carne, você não vai conseguir vencer. Não vai. Mas se você alimenta o seu espírito com oração, com jejum, consagração, com leitura da palavra, a carne vai ficar fraca. É isso que eu faço. E Deus cobra muito, Deus fala pra mim, mais. E eu olho pro meu passado, pastora, hoje, só para testificar. Porque o meu passado, essa vida passada ficou no mar do esquecimento. Hoje eu sou uma nova criatura. Nova criatura. Muitos olham pra mim e falam, não acredito que você era assim. E eu não apago as fotos, as pessoas já falam, por que você não apaga? Eu falo, não, isso aqui é meu testemunho. Porque o que eu sou hoje, muitos falam, não, é Deus. E realmente é Ele. E eu vou bradar aos 4 cantos para falar, é Deus que faz. Só Ele. Mais ninguém. Amém. Glória a Deus. Muito feliz, Mila. Tem mais alguma coisa que você quer deixar? Que você quer falar? As pessoas que estão passando por isso, querem sair, deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Chame por Ele. Fala, Espírito Santo, vem, eu preciso de Ti. Reconheça que você precisa dEle. Porque é Ele que vai te consolar, Ele que vai te ajudar, Ele que vai te fortalecer. Muitas das vezes eu sentindo uma tristeza tão grande no meu coração e eu falava assim, Espírito Santo, eu preciso de um abraço. Pastora, é sobrenatural. Eu pedi um abraço, eu sentia o abraço. Eu sentia, sabe? E vinha uma alegria tão linda dentro de mim. Eu sabia que era Ele. Sempre. Se a gente permite o Espírito Santo ser nosso melhor amigo, as coisas mudam. Se a gente permite Ele nos reger, Ele nos conduzir, as coisas mudam. Por que a minha vida não saía do lugar? Porque eu não permiti Ele trabalhar. E hoje eu falo, Espírito Santo, o Senhor é o meu melhor amigo. E eu só tenho o Senhor, porque só o Espírito Santo realmente te entende, pastor. Você tem as suas guerras, eu tenho as minhas, mas só Ele nos entende. Só Ele. Conta pro Espírito Santo, fala, Espírito Santo, vem, me ajuda, me fortalece. Eu não estou conseguindo. Eu preciso que o Senhor me dê força, me blinde. Eu não quero viver essa vida, porque teve pessoas que mandou mensagem para mim e falou, eu quero sair. Ou outras pessoas falaram assim, eu não entrei nessa vida, mas eu tenho desejo. E eu falei, luta. Não permita que o diabo te ofereça o prato e você coma. Se ele te oferecer o prato, você diga não para ele. Fala, não, eu não quero. Eu quero viver para Jesus. Eu quero viver o que Deus quer que eu viva. Porque todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma missão. Quer falar de traição da sua mãe, alguma coisa assim? Alguma coisa que você lembra na infância que te marcou muito? Essa questão de que eu falei família conturbada ou não? Tem alguma coisa que te marcou? Não. Machucou muito, né? Minha mãe ter sido infiel ao meu pai. Ela foi infiel a seu pai e aí ela pegou e saiu de casa? Como é que foi Não, isso? meu pai mandou ela embora. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, a sua mãe, ela deixou você, né, no caso, porque houve uma separação dos seus pais. Isso. E aí você foi criada depois com a madrasta. Ela até queria levar eu. Meu pai não deixou, graças a Deus. Porque ela teve uma vida muito difícil. Que ela começou a morar... Ela foi embora para São Paulo e começou a morar em favela. Né? Foi uma vida muito difícil. E eu também não teria conhecido Jesus. Não, o que você falou é muito importante. Essa questão de quem é que você vai alimentar? A carne ou o espírito? Então, depois que eu deixei de alimentar a carne é... Entende? E outra coisa, eu não vejo filme de homossexualismo, pornografia. Não me edifica. Por que eu vou ver, né? Não tem por que eu ver algo que não me edifica. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê. Essa geração, os nossos jovens, a gente fala que está se multiplicando tanto, né? Esse tipo de situação. Mas o que é que eles têm consumido? O que é que hoje a mídia oferece para eles? E a mídia, ela quer pregar hoje a ideologia de gênero também. É bonito, romântico, né? Você ser homossexual.
querem fazer isso com as nossas crianças também. O diabo, antigamente, ele usava de outras estratégias para destruir família. E o que ele tem usado hoje, nos dias atuais, é a ideologia de gênero. O pai e a mãe têm um filho, o filho virou homossexual. Tem esse caso do homossexual. E o pai, em vez de pedir a Deus uma sabedoria, uma estratégia, o pai expulsa o filho de casa. Aí o que ele faz? Ele joga o filho dele nos braços do inimigo. Aí o menino vai lá pro mundo, que vai achar pessoas, aí pessoas vão ajudar ele, entre aspas. Pessoas vão dizer, você tem que ser assim, Jesus te ama. Porque falaram isso pra mim. Jesus te ama do jeito que você é. Eu falei, não, se for assim, então por que está escrito na Bíblia? Para seguir a Jesus, para servir a Ele, você tem que renunciar à sua carne. Renunciar ao seu eu. Jesus, Ele te aceita. Você vai para a igreja da forma que você está, mas você não pode permanecer da forma que você entrou. Você tem que permitir o Espírito Santo te transformar. É isso, e as pessoas não, que tem que ser assim, não. A gente tem que deixar Deus trabalhar, a gente tem que deixar Deus nos transformar, nos fazer uma nova criatura. E as pessoas que estão passando por isso, há jeito sim, e eu sou prova viva disso. E hoje, para a glória do Senhor, eu testifico e gosto muito também de estar ajudando e creio em nome de Jesus que vou ganhar muitas almas para o Senhor, como aquele sonho que eu te falei, aquela visão. E almas vão se render a Jesus, pessoas que não tinha mais fé, pessoas ligaram para mim e falavam, olha, a minha fé foi edificada. Porque tem pessoas que falam, não, isso não existe. Existe sim, porque pelo nosso Senhor nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Para aquele que Amém. Quer, para aquele que busca, para aquele que fala, eu quero, eu preciso dessa transformação. E quando acontecer a transformação, ele vai testificar e vai falar, eu não era feliz. Hoje eu sou feliz porque eu tenho Cristo. E Ele que me fortalece. E Ele que provê tudo na minha vida. Que eu falo que o provedor da minha casa não é meu esposo, pastora. O provedor da minha casa, da sua casa, é o Senhor. É o Senhor. Se não for o Senhor, você não trabalha. Se for o Senhor, você não respira. Se não for o Senhor, você não come. É Ele. Tudo para Ele. É Ele que nos cuida de nós com todos Ele. Eu não falo com tanto, eu falo todo. Porque nosso Deus é detalhista. Amém, eu creio. Deixa uma oração pro pessoal que está nos assistindo. Você pode olhar para a câmera. Deixa uma oração, vamos orar. Vamos sim, com certeza. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, neste momento que o Senhor preparou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha falar cada coração. Pai, eu não sei o que elas estão passando, mas o Senhor as conhece, Pai, no íntimo e no profundo. Pai, em nome de Jesus, que elas recebam a cura, que elas recebam a libertação. Senhor, muitas pessoas, Senhor Deus, estão incrédulas, muitas pessoas, Senhor Deus, precisam, Senhor Deus, crer no Senhor, Pai, e saber que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode fazer qualquer coisa, Pai. Como o Senhor criou o mundo, Senhor, do nada o Senhor fez o mundo, Pai. O Senhor não precisa de ajuda, o Senhor, quem pode contender o teu agir? Ninguém. Mas, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha renovar a fé delas agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos dar uma fé inabalável, uma fé crescente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, por cada pessoa, cura, liberta, transforma. Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha cobrir com o teu sangue, Pai, em nome de Jesus, com teu sangue precioso, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor toque corações, que o Senhor venha fortalecer também, Pai, da maneira que o Senhor fez na minha vida, Pai, que o Senhor venha tirá-las também, Senhor, deste poço, Pai, de lodo, Pai, que eu falo. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha mudar a história, escreve, Senhor Deus, em nome de Jesus, novas histórias, Senhor, para eles agora, em nome de Jesus, Pai, e que eles venham entender, Pai, que o Senhor, Pai, quer salvar eles, que o Senhor quer dar, Pai, uma vida abundante, uma vida, Pai, de felicidade, de extrema, Pai, paz que excede todo entendimento, porque só o Senhor oferece isso, Pai. O mundo, Pai, o inimigo, ele engana, mas o mundo só oferece coisas momentâneas, mas o Senhor, Pai, está nos entregando todos os dias, Pai, enquanto o Senhor voltar, que é a salvação eterna, que é o tempo, Pai, eterno com o Senhor, e que nós venhamos almejar, Senhor, esta morada, Pai, eterna com o Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Alcança, Senhor, essas almas, Senhor, que estão, Senhor Deus, precisando, Pai, do Teu abraço, do Teu amparo, que o Senhor venha levantar pessoas para ajudar também, Pai. Porque tem pessoas que não ajudam, Senhor, tem pessoas que só criticam, Pai. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor venha levantar uma geração, Pai, em nome de Jesus, Pai, que venha fazer a Tua obra, Pai, com todo amor, com toda sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Mila, Amém. Deixa aí quais suas redes sociais, né? Quem quiser te agendar pode te chamar lá no Instagram, pode falar com você. Você tem o Instagram, você tem o TikTok, tem Facebook? Tenho. Eu tenho... Meu Instagram é Mila Corrêa Braga, né? E meu TikTok é Ludmila Carvalho, se eu não me engano, 27 vai 37, que eu fiz um nome assim. Colocou Ludmila... Carvalho. Carvalho já acha. Isso. Ludmila Carvalho acha. E o Instagram é Mila Corrêa Braga. Como eu gosto de ser chamada mesmo. Então tá bom. Então tá lá, pessoal. Segue a Mila Corrêa. Se precisar de agenda, pode chamar você lá no Instagram. Sim, com certeza. Pra marcar agenda. Você é de Goianira. Goianira, que Goianira fica o quê? Uns 50 km de Goiânia ou mais? Não, 20 minutos de carro, rapidinho. Tanto que eu congrego em Goiânia. Ah, você congrega em Goiânia? Eu congrego com o pastor que me ajudou na minha libertação, pastor Rogério Wilson. Que bênção. Então é isso aí, pessoal. Pode estar agendando, é pertinho. Quem, né, quiser assistir, tem o dia que você contou o testemunho, no nosso canal no YouTube. Sim. Que tá gravado, e agora a entrevista. Sim. Tá bom? Deus abençoe vocês, que quem estiver nos assistindo, orem pela vida da Ludmila, da Mila Corrêa, apresentem ela a Deus, e que Deus abençoe vocês, que você seja edificado através desse vídeo, através dessa entrevista. Compartilha com alguém, marca pessoas no comentário aí. Eu tenho certeza que não foi por acaso que a Mila veio aqui, e que tem pessoas que precisavam ouvir, né, e ser edificadas através daquilo que ela viveu. Deus abençoe vocês e até a próxima.